Vida Feliz, página 195. Quando o homem se resolve por modificar a conduta moral para melhor, parece defrontar uma conspiração geral contra os seus propósitos de enobrecimento. Tudo se altera e desgoverna. As mínimas coisas fazem-se complicadas e o ritmo dos acontecimentos, por algum tempo, muda para pior. Esse estado de coisas leva o candidato à reforma íntima a retroceder, a desistir. É natural, porém, que assim aconteça. Toda transferência modifica o habitual. Na área das ações morais, a reação é maior. Porquanto se penetra nas raízes do mal para extirpá-lo, a fim de dar surgimento a novos e equilibrados costumes. Não abandones, desse modo, os teus intentos de moralidade e crescimento interior, em razão das primeiras dificuldades a enfrentar. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos conectar com a energia do mais alto, do nosso Pai, nosso Criador. Vamos nos conectar também com a energia dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais que nos acompanham e nos auxiliam nessa caminhada. E assim, Mestre Jesus, damos início a mais uma reunião do NEP, que possamos, Senhor, estar atentos aos seus ensinamentos e que permaneçamos firmes na nossa conduta moral, no nosso autoconhecimento, na nossa busca para nos tornarmos seres melhores a cada dia. Nós te agradecemos, Mestre, por todas as pessoas que estão aqui na sala, que tu visite, Senhor, a casa de cada um, que abençoe cada membro dessas famílias, levando saúde, levando paz e muito amor, Senhor, para cada lar. Fique conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Lívia, quer começar? Vocês querem que eu leia o texto todo ou só uma parte? Só o versículo que a gente... Tá. Então, a gente vai ver agora, né, a parte espírita, né? E o texto é a continuação das 3 proibições, que é Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao 6. Então, versículo 1, eu acho que eu vou ler o 1 e o 2, porque um complementa a ideia do outro. O 1 é: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Bom, então, aqui, né, Jesus já começa dando, né, diretamente o ensinamento, né, que ele está propondo aqui nessa pregação, né, que ele fez. E aí, ele fala, né, julgar para que a gente não seja julgado e para que a gente não seja juiz, né? E a gente sabe que o juiz, né, é aquele que tem é aquela pessoa que analisa, né, o certo ou o errado do outro, né? E a gente sabe que de juiz, né, não tem ninguém aqui nessa terra, né? O único que pode julgar a gente de alguma forma, né, é Deus. Então, ele já parte para esse ensinamento, e aqui eu tanto no Pastorino quanto eu também li um livro da Hermance, né? Aí o Pastorino fala, ele fala, né, que é comum na humanidade o julgamento de nossos companheiros de viagem, habitual que tudo que não está de perfeito acordo com o nosso modo de entender as coisas seja imediatamente submetido ao tribunal sem apelação.
passado em julgado e geralmente condenado. Então, o que eu entendi, né? É que, assim, a gente tem, cada um aqui tem mais ou menos um estilo de vida, né? Eu tenho o meu, a Ju tem o dela, a Su, enfim, cada um aqui tem uma forma de pensar diferente, tem um jeito de viver diferente, né? Uns se parecem mais, outros menos. Então, quando, por exemplo, a Su faz alguma coisa, né, diferente de uma coisa que eu faria, né, e que eu não concordo, eu já tendo a julgar ela, entendeu? Porque já não diz respeito a uma coisa que eu faria ou que, vamos assim dizer, não aprendi a fazer desse jeito, né? E não necessariamente essa coisa está errada só porque fez de uma forma diferente da minha. Mas a gente tem parece que a gente tem essa obrigação, né? De que não, está diferente de mim e tal, e já começa apontando o erro da pessoa, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo. A gente sempre tende a olhar para a pessoa de uma forma negativa, né? Ao que ela está fazendo diferente de mim. Porque, de certa forma, o nosso ego é tão grande que eu quero inferiorizar aquela pessoa, né? A gente se sente superior e eu quero, de certa forma, inferiorizar ela para meio que, vamos assim dizer, para ajudar, né, no meu ego, né, para inflar o meu ego, né? Então, eu prefiro 1000 vezes, ao invés de tentar entender por que aquela pessoa fez aquilo, o que levou ela a fazer aquilo, eu prefiro simplesmente apontar o erro e julgar, e é isso aí. Né? Não tem, foi o que ele falou aqui, é julgamento sem, né? Agora eu fechei aqui, é julgamento sem a pessoa ter a chance, né, de se retratar. A pessoa aponta o dedo, julga, condena e não quer nem saber. Aí, segundo isso que eu acabei de falar, eu estava lendo Reforma Íntima Sem Martírio, e a irmã, ela fala assim, no capítulo 29, ela fala assim, essa necessidade humana de destacar o mal alheio encobre quase sempre o desejo de rebaixar o outro e causa a ilusória sensação de superioridade, de uma maquinação milenar do orgulho nos recessos da mente. O que necessitamos aprender é sondar os nossos sentimentos quando falamos de alguém, o que está na nossa vida afetiva quando mencionamos o outro. Somente assim conheceremos melhor nossas reais motivações e teremos condições de empreender mudanças de posturas eficazes, que manterão o nosso caminho espiritual defendido das cargas enfermiças daquilo que não nos pertence. Então, a gente tem aquela necessidade do ser superior, né? Foi o que eu falei antes, de inflar o nosso ego. Então, eu prefiro 1000 vezes não escutar o que o outro tem para me dizer ou não concordar com aquilo que ele fez, né? E simplesmente me fazer superior a ele, né? E isso é orgulho, isso é ego, a gente sabe disso. Então, e ela ainda fala isso aqui, que quando a gente faz muito isso com uma pessoa só, né? É só a gente parar para pensar, né? A gente tem gente que a gente julga mais, com certeza. Eu tenho, vocês têm, uma pessoa que a gente aponta mais o dedo, né? É só a gente parar para pensar o porquê que eu faço isso em relação a essa pessoa. Muitas vezes eu já parei para me questionar em relação a isso. Por que tudo que essa pessoa faz eu acho que está errado? Por quê? Né? É uma inimizade? O que é? E aí que a gente tem que se questionar, né? Porque isso está dentro da gente. A pessoa está só lá vivendo a vida dela. Pode estar acertando, pode estar errando. Não importa, é a vida dela. Mas por que eu estou tão me mordendo, vamos assim dizer, me coçando para... Ai, o que o fulano está fazendo? Está errado, está isso, está aquilo. Por que eu estou assim, entendeu? Se cada um vive a sua vida, a sua maneira, a sua vontade, né? Por que eu fico tão incomodada com isso? Então, a gente tem que sempre refletir em relação a isso. E aí, Jesus complementa falando que com a medida que a gente é julgado,
né, com a medida que a gente julga, a gente vai ser julgado. E o que é isso? Nada mais é que a nossa lei de causa e efeito, né? Então, se eu sou uma pessoa que eu sou rude com os outros, que eu não engulo, né, a vontade alheia, não quero saber da sua opinião, um dia isso vai se virar contra mim. Um dia eu vou esbarrar com uma pessoa, não sei, isso é um exemplo, tão intolerante quanto eu, que vai me deixar quietinho no meu canto, entendeu? Coisas assim. Vai chegar uma pessoa que vai meio que, vamos assim dizer, de uma forma chula, né, informal, vai me colocar no meu lugar, entendeu? E aí eu vou sentir a mesma dor que era que eu estava causando em cima dos outros, não aceitando a opinião alheia, a forma de viver alheia dos outros. Então, acho que era mais ou menos isso que Jesus queria passar para a gente em relação a isso, para a gente não ser juiz, porque o único juiz que existe, ele nem nos julga e nos castiga propriamente dito, né? Então, quem sou eu para ser juíza, né, dos outros, se a gente está aqui tudo aprendendo? Então, se o outro erra, mas eu já não erro mais como o outro erra. Beleza, mas deixa o outro errar, que ele vai ter que aprender também uma hora, entendeu? Eu não erro o que ele erra, mas eu posso errar outra coisa que ele estava acertando. E eu estou aqui apontando o dedo para ele de uma coisa tão pequenininha e é isso que está acontecendo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e lembrar sempre da lei de causa e efeito. Quanto mais eu aponto o dedo para os outros, muitos dedos serão apontados para mim também. Então, eu tenho certeza que é isso que a gente não quer, né? Então, acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. Já falei demais. A Márcia levantou o dedo. Então, é interessante, né, quando a gente vai estudar isso, vai pesquisar as obras espíritas e opiniões até de estudiosos e estudos realizados dentro da doutrina espírita, né, com várias pessoas, aí você vê que é bem complexo essa relação de julgar. Por quê? Né? Porque Jesus, né, nos estudos que eu fiz, ele não condenava você a avaliar. Até porque, para a gente ter... Porque se ele não condenava você a avaliar, porque ele também não condenava o julgamento civil. Por exemplo, nós temos que obedecer às leis. Se a gente fizer alguma coisa de errado, a gente vai ser julgado e vai ter que responder. Ok. O que ele falou em relação a julgar foi em relação à moral e espiritual, a parte moral e espiritual. Né? Porque na questão 625 do Livro dos Espíritos, né, está lá que Jesus recebeu a autoridade de Deus para julgar os homens. E Jesus não o fez. Ele pegou o livre-arbítrio dele e não julgou ninguém. E, inclusive, ele mostrou isso desde o início da caminhada dele, né, na infância, até o momento em que ele desencarnou, em que o espírito dele se emancipou, que ele ainda pediu, ainda intercedeu ao Pai perante as pessoas que o julgaram, porque ele foi julgado, né, e condenado. Ele ainda pediu ao Pai, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele ainda intercedeu por quem o julgou. Então, ele foi um único ser que esteve na Terra, que moralmente, outorgado por Deus, ele poderia julgar e não fez. E quem somos nós, meros mortais, para fazer isso? Eu me cobro muito isso. Eu me cobro muito. Eu acho horrível julgar. Eu acho muito feio. Outra coisa também é a forma como nós somos educados diante da nossa família e diante das pessoas que a gente convive. Porque eu convivi com uma pessoa, a minha avó, ela era muito generosa. Generosa, eu digo moralmente. Ela sempre via o melhor nas pessoas. Então, eu tive a oportunidade de conviver com ela dessa maneira. E isso ajuda a gente a não julgar, a ter empatia,
a se colocar no lugar do outro, a saber que a história sempre tem os dois lados, que nós podemos sim avaliar, questionar. Se a gente acredita que a conduta da pessoa não foi correta, o que a gente tem que fazer é não realizar o mesmo que a pessoa fez, mas não julgar, né? Então, é um exercício de reflexão profunda esse trecho, né, do Evangelho. Porque, entendendo as palavras do mestre, né, exercer qualquer espécie de julgamento, né, qualquer espécie, é desempenhar um papel de um juiz. E nós não somos juízes, né? E o que acontece quando ele diz que a gente pode avaliar? A gente já pode avaliar porque se a gente julgar, a gente faz o que com a criatura? A gente denigre a criatura. A gente diminui a criatura como se nós fôssemos os perfeitos. E como também, se nós estivéssemos nas mesmas condições que a pessoa está, na mesmo histórico que a pessoa carrega, em todo o histórico ancestral, espiritual, moral, familiar, se nós estivéssemos na mesma condição que a pessoa, se a gente não faria a mesma coisa ou até pior, né? E tem a passagem, quando eu peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem lá, né, os fariseus, os escribas, quando pegaram a adúltera e jogaram de frente para Jesus, e essa passagem do Evangelho muitas pessoas conhecem, todos vocês conhecem, que eles questionam Jesus, porque eles queriam que Jesus errasse, eles testavam, né, Jesus o tempo inteiro, e eles perguntaram, ela é adúltera, e na lei, na nossa lei, quer dizer, na lei civil, a lei civil, ela tinha que ser cumprida, né? Era o apedrejamento, né? Ela tinha que, a morte, a sentença de morte, pelo apedrejamento da mulher adúltera, era lei civil. Jesus não podia ir contra a lei civil, né? Porque nós precisamos de leis para poder nos orientar, porque a gente ainda é espírito inferior, todos nós, em cada um num degrau. Né? Então, o que ele fez? Ele pensou, e com a sabedoria dele, né? A sabedoria dele, espírito puro, ele fez um questionamento, porque ali eles estavam julgando, um julgamento moral, né? Os homens tinham várias mulheres, os homens podiam fazer várias coisas, e a mulher era um nada. E ele falou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, é uma reflexão muito profunda isso. E difícil, né? E difícil. Agora, como a Lívia falou, a gente tem sim uma pessoa que a gente julga mais, outras que a gente julga menos, porque a gente não utiliza o mesmo diapasão do amor. Por isso que o amor cobre a multidão de pecados. Porque quando é um ente querido nosso, quando é uma pessoa amada nossa, o diapasão é diferente. A gente não vibra no mesmo diapasão de uma pessoa que a gente não curte muito, de um coleguinha que a gente não topa. Mas também tem uma outra personalidade de ser humano que eu estou falando, não estou falando desse ou daquele, que é aquele ser humano que vive julgando tudo e todos, né? Tudo é aquela pessoa pesada, é aquela pessoa que você está do lado, ela pode estar magrinha, mas ela é pesada, é aquele verdadeiro mala sem alça, né? Que julga todo mundo, que se acha o correto, e ainda prega coisas que não é capaz de fazer. Essas pessoas, então, a gente tem que fugir disso, tem que fazer uma contramão, né? Eu observo, não julgo e falo assim, meu Deus, não quero ser igual. É só isso que eu peço. Eu faço sempre assim. Coitado, né? Tá precisando de ajuda, de oração. Que pessoa pesada. Eu não julgo, eu estou só dando um exemplo, né? Porque tem dentro da minha família pessoa assim. Então, você imagina o peso que é. E
E Jesus era maravilhoso, né? Ele veio na existência dele, que ele realizou tantas coisas, tantos ensinamentos, né? E na doutrina espírita, esclarece o que está escrito na Bíblia, vamos dizer assim, na palavra de Deus. Porque muita coisa a gente lê e a gente não aprofunda no aprendizado, né? A gente fica na superfície, né, do aprendizado. Então, reprimir o mal é nosso dever, porque senão a gente vai ser conivente com o erro do outro. Por isso que Jesus, né, falava que a gente podia avaliar. E por que existiam as leis civis, né? Mas a gente só consegue educar, arrastar com o nosso exemplo. A mudança começa em nós. Então, antes de julgar o outro, a gente tem que pegar esse julgamento que a gente vai fazer o outro e ver se ele não cabe a nós, primeiro. Porque o mal que a gente vê no outro é o que tem dentro de nós. Gente, isso é profundo. Todas as vezes que eu olho para um coleguinha e observo o mal nele, eu falo, opa, peraí, eu ainda tenho isso, então eu não posso julgar. Eu tenho que fazer esse trabalho em mim e tenho que perdoar. E tenho que aceitar o outro como é, porque eu ainda tenho isso também. Então, é um exercício que a gente tem que fazer. A gente vai julgar, opa, deixa eu ver se esse julgamento que eu vou lançar para o meu coleguinha não cabe a mim. Passar a palavra aí para a galera, senão eu me empolgo muito. Ju! Eu estou escutando a Márcia falando, eu estava lendo aqui no livro da Bíblia do Caminho, né? Algo mais de Emmanuel, falando do autojulgamento. Aí no finalzinho fala assim: o Divino Mestre, entretanto, não nos proclamou impedidos de julgar a nós próprios, de modo a revisarmos nossos ideais e atitudes, colocando-nos finalmente a caminho da própria sublimação. É o que a Márcia acabou de falar. Então, lá no livro, né, lá na Bíblia do Caminho, nesse livro que a gente pegou esse trecho, a única pessoa que a gente pode julgar somos nós mesmos, a gente. Julgar a gente, eu estou fazendo certo, estou fazendo errado, né? Trazer essa consciência, como a Márcia explicou maravilhosamente bem, e a Lívia também, dando esses exemplos ricos para a gente, de que a gente precisa conviver com essas pessoas, porque é um ensinamento muito grande, como a Márcia falou que tem na família pessoas pesadas, ali tem ensinamento para a família inteira, né? Uma hora, quando a gente tiver esses olhos de ver essa parte que é um ensinamento profundo de conviver com uma pessoa assim, né? Porque é desafiador demais, eu imagino, ainda mais assim, tirando por mim de estar perto de pessoas que só reclamam, a nossa energia vai lá embaixo, a nossa energia, a gente fica cansado só de ouvir reclamação. E aí a gente pode olhar, né? Qual é o ensinamento? É para eu olhar com mais otimismo a minha vida? É o que está querendo me ensinar? Porque, né, a gente aprende sempre na doutrina espírita que tudo é ensinamento. Então, há de ter um ensinamento profundo nessa questão aí, porque é um desgaste imenso que a gente, né, tem de energia convivendo com pessoas que murmuram o tempo inteiro. E como a Márcia também falou, e também peguei desse trechinho do livro, falando que antes da gente julgar, a gente se colocar realmente no lugar dessas pessoas, né? Com toda a bagagem que a Márcia falou, da ancestralidade, de tudo, a gente faria igual, porque a gente seria essa pessoa. Se eu fosse você, a gente já falou esses exemplos, né? Se eu fosse você, ia fazer igual, porque é a mesma história, né? Você só não ia fazer igual se você tivesse uma história diferente, e ainda assim poderia acontecer de fazer a mesma coisa. Então, imagine a leveza do dia que deixar todo mundo fazer da sua vida o que bem entender. Faça o que você quiser, a sua vida, o que eu tenho que me meter na sua vida, te limitar, te tolir, colocar você num lugar que você não cabe. Você imagina como é difícil. Essas pessoas que julgam muito são pessoas muito controladoras e querem controlar tudo.
né? Então, deixa a energia, as energias que comandam, que estão acima da gente, de controlar, elas vão se ajustando a fim de que as coisas fiquem nos seus devidos lugares, né? Não necessariamente na hora que eu quero, porque eu quero acabar logo com o problema, eu quero resolver logo, mas só que tem ensinamento aí por trás que a gente precisa ter esse olhar mais aprofundado, né? Eu penso assim. É isso. Eu vou falar aqui o que eu estudei do Consolação, do Emmanuel, a questão 63 e 64. Aí fala assim, considerando a determinação positiva do não julgueis, como poderemos discernir do mal sem julgamento? Aí vem a resposta. Entre julgar e discernir, há sempre uma grande distância, né? O discernimento a gente pode fazer entre o bem e o mal, para a gente poder traçar uma diretriz do melhor caminho para chegar na nossa progressão, na nossa evolução, no caminho que Deus quer que a gente siga. Então, a gente pode discernir, né, entre o bem e o mal, mas o julgar, como vocês falaram, Deus é justo e bom, ele não nos julga, ele nos dá várias oportunidades. Hoje mesmo a gente estava falando no Evangelho, ele nos dá várias oportunidades de várias vidas, né? A gente acredita em reencarnação, e a gente vem aqui e vai devagarinho, vai melhorando, evoluindo, subindo um degrau, corrigindo algum erro que fez, e ele vai dando chance, ele não julga, ele não condena para sempre, né? E como a Márcia tinha falado, Jesus, que tinha o poder de julgar, também nos julgou, então quem somos nós, né? Mas discernir entre o bem e o mal, a gente pode. Aí tem na questão 64, em face da lei dos homens, quando em presença do processo criminal, deve dar-se o voto condenativo em concordância com o processo crime ou absolver o réu em obediência ao não julgueis. Aí vem a explicação. Nos processos judiciários, né, deve-se encontrar o recurso, deve saber onde se encontra o recurso para a reeducação do organismo social. Né? Nós estamos num mundo de provas e expiações no planeta Terra, ainda tem muito, somos espíritos inferiores, a gente precisa dessas leis, como a Márcia já tinha falado. Então, nos processos judiciários, sim, a gente vai encontrar essa reeducação do organismo social, né? Então, não é... então tá falando lá no Evangelho, levar tudo ao pé da letra. Sabe aquela pessoa que leva tudo ao pé da letra? Não pode. Não pode julgar. Passa a mão na cabeça dele. Não, não é assim. E como a Márcia tinha falado, são exercícios diários, né, gente? E a gente tem que, todo dia, não julgueis, tá? Não vou julgar. Daqui a pouco tu pega um pensamento teu ali que tu tá julgando. Essa semana mesmo, acho que foi ontem, eu vi um grupo de homens de tarde, debaixo de uma árvore conversando. Aí na minha cabeça veio, gente, que esse povo vai trabalhar ou não? Como assim? Aí, ao mesmo tempo, Suzana, você tá julgando? Aí ops, eu não posso julgar, mas é estranho. Aí, eu mesmo conversando comigo, né? A louca. Aí veio na minha cabeça, não julgues, você também tá aí? Aí eu, de repente a gente trabalhou de noite. Olha o diálogo, a louca da minha cabeça. Muito... Isso, gente, é porque, sim, podem estar de férias, é porque eu tenho, né, como a Jussara tinha falado, esse negócio de controlar e tal, e é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, não vou julgar hoje, sempre converso comigo mesmo. E assim, o meu anjo guardião já deve estar bem atento, né? E todo pensamento de julgamento, ele vem aqui, grita no meu ouvido e eu acabo escutando e começo a pensar comigo mesmo igual uma crazy. Tem aqui do versículo 2,
Palavras de Vida Eterna, capítulo 76. O texto é socorramos, porque a gente já entrou no versículo 2, né? Então, nesse texto, fala mais ou menos assim: como ajudar aos que nos parecem mergulhados no erro? Pô, a gente está vendo que aquela pessoa está ali errando. Poxa, o que eu tenho que fazer? Se eu for censurar, eu vou me distanciar. Se eu desprezar, eu vou perder. Isso tudo está no texto, tá? Eu vou perder a pessoa. Então, o que a gente pode fazer? No pensamento, vibrações de entendimento e de carinho. Vibrar, né? E quando a gente for usar a palavra ela tem muito poder, né? A gente abençoe, fala assim, bênção do verbo nobre. Então, a gente abençoe com a palavra, né? Seja doce com as palavras. E na atitude, amparemo-los quanto seja possível. Aquela coisa, a gente não vai passar a mão na cabeça de quem está errando. Toda vez que for possível, na atitude, a gente vai amparar. Vai falar coisas positivas e vai vibrar, né, entendimento e carinho. Agora chegou aquele momento dos nossos comerciais, né? Porque está acabando aqui o Zoom. A gente vai entrar no mesmo link, tá, gente? Eu vou fechar essa live e aí depois a gente continua no mesmo link, entra de novo, e aí a gente começa a gravar de novo e começa a falar de novo, tá bom? Até daqui a pouquinho. Pronto, voltamos dos comerciais. Quem mais quer falar? Acho que a Lívia levantou o dedinho, eu acho. A Lívia. Ah, tá. Não, é que naquela hora que a Su estava falando, né, que ela, né, acaba pensando muito rápido e julgando muito rápido e tal. Eu sou muito assim. E é horrível, porque a minha mente é muito rápida. Não sei se é porque eu sou muito ansiosa, então a mente trabalha muito rápido, mas eu tento me policiar muito também. Então, ao mesmo tempo que às vezes eu tô assim, gente, olha aquela pessoa, tal. Olivia, mas você também é assim, assado, né? Você para de fazer isso, que isso, eu vou me autocorrigindo, né? E é muito engraçado, porque é muito rápido. Quando você viu, você já está julgando, já está condenando, já está... Aí eu tento olhar para mim, mas você também, tipo, nossa, não sei, um exemplo. Nossa, fulano tá com uma roupa tão estranha hoje. Mas você também se veste bem pra caramba, né, Lívia? Aí eu começo a discutir comigo mesmo na minha cabeça, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que levar assim, porque conforme a gente vai fazendo, primeiro na brincadeira, daqui a pouco a gente vai se acostumando, se autoeducando, né? Porque é uma educação, né? Assim como a gente aprende a dizer bom dia, boa tarde, obrigada, né? O julgar também é muito isso. A gente se educar, né? Não vou falar mal do fulano, não vou julgar a vida dele, deixa para lá. Às vezes fez isso movido por uma outra situação, não sei. Então, a gente tem que se educar muito, é muito difícil, mas não é impossível, entendeu? Então, acho que a gente tem que trabalhar muito isso dentro da gente, porque eu já consigo, assim, eu sou uma pessoa quieta, né? Eu não fico falando para os outros, assim, o que eu penso, nem nada. Não sou de fofoca e tal, mas eu fico pensando na minha cabeça, entendeu? Então, isso que eu tenho que trabalhar em mim, entendeu? De tentar não julgar nem por pensamento. Tá isso. Lívia, você já é evoluída, filha. Já é evoluída, porque só de não falar, você já cortou uma etapa. Porque o que eu estava falando aqui atrás é quando aquela pessoa julga e fala o tempo inteiro, e às vezes fala para as pessoas que está julgando, vomita, né? Assim, tem gente que é contra o armamento, mas vive com uma R15 apontada para os outros, né? E não faz aquele clichê, né? Que o dedo apontado para o outro, uns 3 aqui, ó, apontado para a gente, né? Não faz esse movimento. Tem gente que não tem essa consciência. E muitas das vezes eu tô numa fase muito esquisita. Eu tô em construção como ser humano.
entendeu? Mas eu estou numa fase muito esquisita, porque eu estou numa fase que eu já não consigo entubar determinadas atitudes. E eu estou tentando, o que eu estou tentando? Não, estou treinando, que eu ainda não consigo, mas eu estou em treinamento, de não entubando a situação, eu conseguir, pelo verbo e pelo meu exemplo, mostrar que a pessoa está equivocada. Mas aí, na realidade, quando eu vou fazer essa tentativa, minha filha, eu tomo um tombo, sabe? Porque vem aquela raiva. Aí eu falo, ai, meu Deus, eu estou certa, mas eu pequei porque eu ainda não tenho aquela calma de Jesus, né? De ouvir a crítica, o julgamento, será de você saber que você tem razão, você não está errado, mas eu ainda não tenho aquela calma e também não estou muito afim de entubar. Eu estou numa fase muito crítica de burilamento a mim mesmo. Eu tenho essa consciência que eu não posso agir assim, né? Mas eu acho que também nós somos instrumentos de modificação do outro, porque o outro, às vezes, precisa de uma trava, porque senão vem e passa um trator em cima de você, entendeu? A hora que quer, como quer, né? Não tem gente assim, não tem amigas que são mais ácidas, pô, fulano vive dando fora nos outros, vive coisando, ninguém dá uma trava nessa pessoa, não. Porque tem que chegar alguém ali, tem que dar uma travada, porque a pessoa parece que, vamos dizer assim, eu não sei o que acontece com o ego é tão insuflado, é tão grande, eu acho que ela não consegue nem enxergar, né, o quanto ela está equivocada, e não tem consciência disso. Geralmente, essas pessoas assim não têm consciência de si mesmos, né? E é isso que eu trabalho em mim, porque eu tenho consciência. Eu tenho consciência do que eu sou, do que eu não sou, do que eu devo ser e que eu ainda não sou. E eu acho que isso é bom. A Lívia estava falando, eu não falo ótimo, minha filha. Tu já está para lá de Marrakech, assim, sentido bom, né? Já evoluiu, porque eu, em algumas situações, eu consigo calar, em outras não. Né? Eu vibro no mesmo diapasão da pessoa, tento colocá-la no lugarzinho, porque eu ainda não consigo só ouvir, né? Mas, assim, estou treinando, eu estou aqui para isso. Esse negócio. Bora fazer yoga, hein? Passa a palavra. É verdade. Bora fazer yoga. Precisa. É verdade. Mas olha, com esse negócio de. É muita gente aqui em casa, Jussara. Eu até tentei, não dá, não. Meus filhos me chamam toda hora, eu tô lá, drama cá, drama linda, aquelas músicas tuas lá, e deu certo. E o Léo quer falar, gente? Quer falar, Léo? Sim, eu vou falar um pouquinho, que eu tô com minha garganta meio ruim, né? Mas, ouvindo tudo isso aí, eu vou fazer um resumo e juntar o que eu trouxe aqui. O que falta muito na gente ainda, né? Esse sentimento de fraternidade. A humanidade, digo todos nós, né? A gente está no início ainda, né? Não tem como comparar ainda a um espírito perfeito que já adquiriu todas as qualidades morais e intelectuais, né? Imagine você dominar completamente a matemática, as gramáticas, biologia, química, física, história, geografia, astronomia, medicina, então, e por aí vai. Então, só para a gente ver o tamanho da complexidade e o caminho que a gente tem a percorrer. Então, mas esses princípios a gente já pode começar a desenvolver, como, não sei quem trouxe aqui falou, é um exemplo, quem estuda outro idioma, se tem a oportunidade de conversar com a pessoa que você está estudando, você faz um esforço absurdo, né? Por exemplo, você está aprendendo a falar inglês. Você vai conversar com alguém que fala inglês, você faz um esforço absurdo para sair uma frasezinha, você entender, né? É um esforço muito grande. Então, esse sentimento, essas qualidades, também tem que ter esse esforço.
e ele é gradativo. E Emmanuel vai dizendo aqui no livro Palavra de Vida Eterna, é isso mesmo, Palavra de Vida Eterna, eu achei muito interessante, e vocês disseram isso também, né? Se a gente, todos nós que estamos buscando, conseguirmos começar a discernir o bem do mal, né? A gente começa a discernir entre um e outro, e isso quer dizer que o Senhor nos permite já identificar as necessidades alheias. Se a gente começa a ver esses defeitos, começa a ter esses pré-julgamentos, a gente sente que o outro necessita, identifica essas necessidades, é uma oportunidade que a gente já pode auxiliar, seja falando, se puder, com fraternidade, é claro, né? Ou exemplificando. E a gente não pode ter esse cuidado de não ter conosco essa função de juiz, que já está no nosso automático, né? Desse pré-julgamento, que é muito fácil, né? Enxergar o defeito, as falhas, e a gente tem que começar a policiar bastante isso. E esse é natural da gente, da nossa condição que a gente está ainda, porque, como todos nós já sabemos, somos somatórios de existências, né? Então, são muitos julgamentos passados que a gente está acostumado a fazer isso, né? E se a gente começar a ter a ideia de que não existe dois problemas iguais, né? E cada pessoa tem o seu campo de dificuldade particular, né? Como já foi dito aqui, cada um tem a sua trilha, então é impossível você julgar. E cada pessoa tem seu drama, né? Cada ser tem sua aflição, sua dificuldade, né? A sua dor, né? Quem aqui não tem dor na Terra? Todos nós temos, né? Então, isso tudo, antes da gente começar a julgar, a gente tem que começar a entender o próximo, né? Para a gente começar a se compadecer. E isso estou falando tudo para mim, tá, gente? A gente tem que ter esse olhar clínico, né? Porque é difícil, a gente vive muito no automático, mas a gente exercendo, já começando a desenvolver isso, a gente vai doutrinando a nossa palavra. E isso é externado, né? Quando você pensa, você já pensou errado, você falhou. Mas quando você fala, você pode libertar. Você gerou luz ou trevas, né, na sua palavra. Então, você domando a sua palavra para que saia somente luz, gente, é um exercício diário para a gente. A gente vai cair toda hora, isso é fato, cai sempre, mas vem aquele remorso para a gente tentar sempre corrigir. E outra coisa, a gente tem que lembrar também do dia de amanhã, né? Se hoje os nossos olhos estão sobre os outros, de julgamento, amanhã vai ser o inverso também, né? Outros vão julgar a gente também. Então, a gente tem que ver isso, porque o nosso julgamento não pode ser pesado. Ainda mais tendo o conhecimento que a gente vai tendo agora, né? E isso vai pesando sobre a gente. Mas é um alerta que Jesus alertou a sociedade daquela época, como de hoje, mais do que nunca. Ju! Oi. Gente, esse livro que a Su falou, também estava olhando também esse livrinho, né, do Palavras de Vida Eterna. Eu não sei se você viu essa parte, Su, Observemos Amando. Não sei se alguém leu essa. Nossa, tão lindo, porque... Esse é o 3 que a gente vai entrar agora. Ah, então nem vou falar, vou deixar, vamos ler o 3 e a gente segue. Quer que eu leia já o versículo? Quero. Alguém mais quer falar do 2? Não, né? Vamos falar do 3. Ju, Então. lê o 3 e o 4, porque eles também estão juntinhos. Tá, então vamos lá. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa que eu retire o cisco do teu olho e eis a viga do teu olho? Então, gente, é isso aí. É o que a gente está falando, né? Uma coisa vai
juntando na outra. A gente sempre está olhando sempre para fora, né? A gente olha para fora. É raro quando a gente olha para dentro, né? Essa questão da gente estar se olhando e se observando e vendo que a gente está no planeta para isso mesmo, para errar, para acertar, né? Buscar, conhecer. Então, quando a gente tem essa consciência que a gente... Eu digo isso porque tem muita gente que quer fazer tudo certo. O perfeccionismo, que também é ruim. O planeta, você está no planeta que não é assim. Né? A gente tem que se adaptar a essas energias. Até porque, senão, você estaria em outro lugar para fazer tudo certo. Então, é uma força muito grande que você faz que, tudo bem, é bom a gente trabalhar para acertar, sim, a gente está aqui para isso, mas na medida certa, reconhecendo quando erra, procurando não errar mais naquele aspecto que você errou, mas quando você fica nessa loucura, eu tenho que... aí vira um fanatismo, sabe? Essas pessoas que ficam julgando, aí vai julgando mais ainda o outro, porque acha que está fazendo certo, mas aí não vê a trave que está no olho dessas próprias pessoas, deles mesmos, né? E aí, quando eu estava falando desse livro, que eu ia falar, né, antes, coisa linda demais, gente. Palavras de Vida Eterna de Emmanuel. Observemos amando, é a lição 35. Então, ele vai falando várias coisas, vai falando de Maria, as pessoas achavam que ela era obsediada, que ela não sei o quê, não sei o quê. E Jesus vê o outro lado, porque nós temos os dois lados. Nós temos, então, que a gente possa olhar mais para o outro lado bom, para o lado bom que a gente tem. Né? Focar mais nessas coisas boas, porque se a gente ficar focando só naquilo que a gente ainda está em treinamento, a gente não vai conseguir conviver com ninguém, porque está todo mundo assim. A gente está aqui assim. Então, quando a gente mudar essa percepção desse olhar, nessa lição eu fui olhando, falando que coisa amorosa, que olhar amoroso. De as pessoas falarem de Zaqueu, da Maria, de Simão Pedro, de Paulo, de Saulo, antes, né, de Saulo, e ele sempre fala, não, é como se fosse assim, é aquela nossa fase da ignorância, tipo, eles ainda não sabem o que fazem, eles estão aprendendo, ter essa paciência de esperar o florescer, os frutos chegarem, né? Não, mas a gente está nessa cultura do imediatismo, a gente quer logo, né? A gente quer para ontem, a gente quer, não é possível, fulano ainda está... Gente, você vai ficar querendo com o seu querer dentro de você, porque fulano não está nem aí para o que você pensa, porque fulano vai continuar vivendo a vida que ele acha que é correta. Então, por isso que a gente tem que... A única pessoa que pode fazer, que você pode interferir em alguma coisa, é em você mesmo. E aí, como acho que alguém falou, acho que foi a sua ou a Márcia, e aí com o seu próprio comportamento, você vai... né, contagiando outras pessoas e vai vendo, poxa, fulano vive assim, poxa, como é bom, fulano está sempre com a palavra legal, fulano é legal para fazer isso, fulano chega até a falar as verdades, mas de uma forma amorosa, porque a verdade também é bom a gente ouvir, né? As coisas que a verdade que eu digo não é a minha verdade, não. A verdade coletiva, né? O que é bom para todo mundo. E a gente tem que estar atento nisso também. Então, de vez em quando é bom a gente falar, poxa, mas se fosse assim com você, como é que você faria? Dando aqueles toques, né? Maneirinho de Jesus, tipo, quem nunca errou que atira a primeira pedra e sai de baixo, joga o coisa e sai de baixo. E deixa a galera pensar, entendeu? Vai vivendo mais leve, entendeu? Jesus, ó, esperto, que ele não é bobo nem nada, jogou e ficou lá só no chão, ó. Então é isso, eu queria falar desse livro, dessa página que eu achei muito linda. É isso. Eu também tinha falado, vou falar rapidinho, eu ia falar dessa página também. Vou até ler um pedacinho, os pedacinhos que a Jussara já explicou tudo, né? Mas deixar registrado aqui, achei essa página muito bonita. Aí fala algumas coisas assim, ó. Descobrimos nos outros somente aquilo que somos. Aí ele vem falando, é isso que a Jussara falou, do olhar amoroso, né? Maria de Magdala era a mulher inconveniente, mas para ele, Jesus,
surgiu como sendo um formoso coração no mundo do sol da ressurreição. Não, peraí, não. Surgiu como um formoso... Peraí. Mas para ele surgiu como sendo um formoso coração, lhe espalharia no mundo do sol da ressurreição. Zaqueu era um usuário de mãos azinhavradas e infelizes, mas para ele, Jesus era o amigo do trabalho que transmitia alevantadas noções de progresso e riqueza. Simão Pedro era inconstante, mas para ele, Jesus, contudo, representava o brilhante, entretanto, nas sombras do preconceito que refugiria a luz Pentecoste para veicular-lhe o evangelho. Saulo de Tarso era rijo doutor da lei mosaica, mas para ele, Jesus, porém, era um companheiro mal conduzido que buscaria em pessoa as portas de Damasco para ajudar-lhe a doutrina. Observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas de trevas dos nossos olhos. Que a gente sempre tenha esse olhar, né? A pessoa está errando, a pessoa está no erro, a pessoa é ruim, mas ela tem alguma coisa boa, né? Que a gente consiga ter esse olhar para tirar essas escamas das trevas dos nossos olhos, esse amor puro, esse ensinamento, esse exemplo que Jesus deu de observar amando. Vai, Lívia. Nossa, muito lindo esse texto, amei. E também eu acho que, assim, já é uma opinião minha, né? Que a gente tem... deixa eu ver se vocês vão me entender. A gente tem vergonha da nossa trave no olho, então a gente quer desviar o foco das outras pessoas para o cisco alheio, entendeu? Então eu prefiro muito mais que não, mas eu tô com uma trave no olho, mas olha o cisco lá do fulano, como é que tá, né? Então a gente ainda é muito assim, né? Eu tô na pior, mas quem tá pior do que eu? Né? A gente ainda quer ver quem está mais lá. Eu já estou no fundo do poço, mas quem está ainda mais lá? Ah, fulano está pior do que eu. A gente se sente bem, é estranho, né? É um sentimento muito, muito errado, né? E a gente ainda tem isso. E aqui, né, o pastorino até fala, né? Disso, ele fala, a nossa obrigação, portanto, da nossa individualidade é primeiramente colocar a própria personalidade na linha certa, a fim de poder progredir em paz. Nada temos a ver com os outros, a não ser amá-los e a eles servir, sem levar em conta jamais qualquer ato ou palavra por eles realizado ou emitida. Então é isso, foi isso que Jesus fez aqui. Ele amou e serviu. Entendeu? E ponto. Ele não chegou aqui, ó, essa meia dúzia aqui eu vou amar. Essa meia dúzia aqui não é bacana, vou ignorar. Ele não fez isso. Ele amou e serviu, ponto. O homem, a mulher, a adúltera, o errado, não sei, a criança. Enfim, ele só fez isso. Ele amou e serviu. E para a gente é complicado ainda fazer isso, né? A gente fica se remoendo por dentro, porque a gente ainda acha que a gente tem aquele sentimento do homem velho ou da mulher velha, né, que a gente fala tanto, né, do homem velho, né, da mulher velha. Vou falar mulher velha também, da mulher velha. A gente tem muito, né, não tem só homem velho, a gente tem muito esse sentimento de querer ser, né, a mulher nova, o homem novo. Mas a gente não tem que descartar, eu li isso em algum livro, não lembro agora. A gente não tem que descartar o nosso homem e nossa mulher velha. A gente tem que sim moldá-los e aprender a conviver com eles. E se eu tenho uma parte minha velha, vamos assim dizer, o outro também tem, o outro também está na batalha dele para se melhorar.
mais rápido ou mais devagar, vai demorar 3 reencarnações, vai demorar 1000 reencarnações, mas ele também está na luta, ele também está tentando se melhorar. E a gente continua com esse sentimento mesquinho, eu estou falando isso para mim mesma, que eu estou precisando ouvir, esse sentimento mesquinho de, não, mas o fulano lá tá pior que eu e tal, né? Olha o cisco no olho dele. E errado, muito errado isso. Então, Jesus foi brilhante, foi perfeito, como sempre, de usar essa hipérbole, né? Esse exemplo tão descarado, vamos assim dizer, de o que é um ciscozinho, cisco, né? Em relação a uma trave imensa. Então, esse ensinamento é pequenininho, né? São 6 versículos, mas fala muita coisa, e é muito atual. É a gente aprender a conviver com o nosso homem e mulher velho, tentar moldá-lo para o novo, mas ter a convicção de que o outro também está tentando fazer a mesma coisa. E o outro também vai errar, também vai cair, assim como você também vai errar, você também vai cair. Você não é perfeito, né? Então, eu acho que o dia que a gente tomar consciência plena disso, a gente nunca mais vai apontar o dedo para ninguém. E é esse amor fraternal, acho que foi o Léo que falou isso, é esse amor fraternal que ainda falta muito na gente, da gente olhar para o outro, não, fulano está fazendo uma coisa errada, eu olhar para ele, poxa, mas, ai caramba, por que ele está fazendo isso? Deixa eu ver se eu consigo ajudar. A gente não tem esse sentimento. O primeiro sentimento é, tá vendo? Olha o que está fazendo. Está fazendo coisa errada. A gente não tem o amor fraternal de, poxa, será que eu consigo auxiliar? Será que eu consigo dar uma palavra? Não sei. A gente não tem esse sentimento. O primeiro sentimento é, tá vendo? Tá fazendo besteira de novo. Aí já condena, já crucifica. E é assim que, infelizmente, a gente ainda funciona. Eu vou parar de falar, porque acho que eu tive que ouvir muito isso hoje. Olivia, não sei se alguém levantou a mão aí. Levantou? Tá. Tem alguém na vez? Cara, você falou uma coisa muito legal, dessa coisa da gente assumir o homem velho, não esconder o homem velho. A gente tem que trazer luz para a gente poder enxergar e ver o que a gente não quer, né? O que a gente não quer mais que aconteça. Então, essa coisa de falar assim, agora eu sou uma pessoa nova, não, você tem uma história. E nós que acreditamos na reencarnação milenar, são vidas e mais vidas que são carregadas dentro da nossa alma, nosso espírito carrega isso, nosso espírito traz essa bagagem toda. Então, não tem velho, não, é tudo. Você é tudo isso, e é lindo, você é lindo porque você é tudo isso, você está buscando. Não é que a coisa mais linda da gente estar aqui, a gente quis estar aqui, a gente buscou, a gente quer aprender, a gente está buscando essa evolução. Quer mais o quê? Que coisa maravilhosa! A gente é lindo do jeito que a gente é, os nossos tropeços, nossos acertos. E gostei do que você falou, não tem que cobrir o que é velho, não. É você, ruim, bom, feio, bonito que você fez. É crescer é assumir o que você é de verdade. E a gente está crescendo, né? A gente está aqui estudando e a gente voltou para aqui, reencarnou para isso. Uma salva de palmas para nós. Quem mais quer falar do versículo 3 e 4? Léo. Minha garganta não quer deixar, mas eu vou falar. Eu sou mais teimoso do que ela. Eu trouxe aqui do livro Reformador, e está lá no Evangelho por Emmanuel, Mateus, né? O título é O Olhar de Jesus. Eu achei muito gratificante essa página aqui, que Emmanuel vem trazendo para a gente começar a relembrar o olhar compreensivo que Jesus teve, né? E quando você começa a imaginar esse olhar compreensivo dele, o objetivo é a gente esquecer a nossa viciosa preocupação no argueiro, né? No olho do outro, né?
que na maioria das vezes aparece no nosso campo visual do dia a dia, né? Aquele olhar automático, pim, 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 né? Esquece da trave, da viga, do pilar, do nosso olhar. E aqui ele vem trazendo alguns personagens, como vocês já citaram aí, que aqui também passa, né? O cego de Jericó, quando apareceu ele lá em Bartimeu, ele não olhou o cego, né? Que estava sendo inutilizado pelas trevas, mas ele olhou um amigo que poderia tornar a ver, né? E ele vai restituir a visão dele para ele enriquecer a vida dele. Diante de Maria de Magdala, ele também não enxergava a mulher possuída pelos gênios da sombra, né? Mas sim olhava como uma irmã sofredora que buscava restaurar a sua própria dignidade. Em Zaqueu, ele não olha como o senhor pão duro, né? O senhor usura, né? Ou daquele que possuía a apropriação indébita, né? Como todos já julgavam ele. E ele vai dar a dignidade dele ter trabalho de novo e raciocínio para ele ter uma administração sábia e justa. Pedro, né? No dia da negação, ele não repara aquele cooperador enfraquecido, mas ele já olha um aprendiz invigilante. E depois a gente vê que Pedro foi um dos grandes ali, o líder ali dos apóstolos, né, comandando ali a casa do caminho, né? E Judas também, ele não surpreende como um discípulo ingrato, né? Mas sim aquele colaborador traído pela própria ilusão. Ele tinha aquela ilusão de que Jesus seria aquele libertador, tomaria posse lá no reinado com mãos de ferro, mas o propósito dele não era esse. E a intenção dele também não era que acontecesse isso com Jesus, mas deu o que deu, né? Então, Emmanuel, no final, ele vai trazendo para a gente começar a buscar algo nesse olhar de Jesus, né? Trazer para os nossos olhos também. Que com certeza essa crítica nossa automática vai ser banida das nossas consciências aos poucos. E a gente vai começar a ter a compreensão de ter atingido esse grande entendimento, né? Que a gente vai saber separar, né? Discernir cada pessoa que cruza o nosso caminho, que convive conosco. E mesmo aquelas pessoas que estão perdidas, né, na sua inquietação, nas inquietudes do mal, a gente vai enxergar ali um irmão nosso que está necessitando de compreensão e de auxílio, né? E principalmente de compaixão nossa. Gente, o Erivelto está escondido, mas ele está todo engraçadinho no chat. Olha o que ele botou. Jussara parecia o Caetano agora. Você é lindo, todo mundo é lindo, tudo é lindo. É mesmo, ele fica quietinho aí, mas está trabalhando. Eu ia zoar ele, ainda bem que você falou. Eu ia zoar, já ia chamar ele. Mas nós somos lindos mesmo. Tô Tá só bom? de ouvinte, tô só de ouvinte. Boa noite. Boa noite. Só faltou o sotaque, tudo é lindo. Ah, meu amigo Erivelto, você é lindo. Gente, a gente vai para os nossos últimos comerciais e vamos voltar no mesmo link, tá bom? Um beijo, até daqui a pouquinho. Pronto, já está gravando, voltamos. Alguém mais quer falar do... A gente continua. O versículo 5 ainda é complemento de tudo isso que a gente já falou. Então, acho que eu só vou ler para a gente passar para o 6, para a gente poder fechar. E no 6 vai ter coisa para a gente falar. Tá bom? Tá bom. Então, o 5 é o complemento, né, daquilo que a gente falou do cisco e da trave no olho, que Jesus fala, né? Hipócrita. Retira primeiramente a viga do teu olho, e então verás em profundidade para retirar o cisco do olho do teu irmão.
Ou seja, é tudo aquilo que a gente já estava falando, né, antes dos intervalos, né? A gente primeiro tem que corrigir o nosso erro, tentar ser o mais correto possível, para aí depois falar de qualquer coisa do outro, né? É coisa que a gente não faz, mas, enfim. Então, é mais ou menos isso, né? Para a gente corrigir o nosso erro. Nós temos que olhar para a gente, em primeiro lugar, antes de olhar para o erro alheio, né? E aí, para fechar, temos o versículo 6, que vai falar assim, não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos, para que não venham a pisá-las com seus pés, e voltando-se, vos despedacem. Eu dei uma estudadinha nesse versículo, né, porque eu fiquei meio assim em relação à interpretação dele, né, falei, mas o que exatamente significa isso, né? E aí, eu achei isso aqui dentro do livro do Pastorino, ele falando, o ensinamento, portanto, resulta, basicamente, né, bastante claro. Antes de revelar-se a verdade a respeito da doutrina, verifique-se o grau de adiantamento de quem vai recebê-lo, pois poderá suceder que ainda sejamos perseguidos e mortos pelos que não estão em grau de entender o ensino. Daí a necessidade de prudência na divulgação das realidades espirituais, que só devem ser reveladas aos que estão aptos a compreendê-las, assimilando-as e vivê-las. Então, eu entendi, né? Porque eu acho que Jesus meio que fez um alerta aqui, né? Assim, claro que a gente pode tentar ajudar o outro, né? Foi o que a gente até falou de amor fraterno, né? Tentar auxiliar, levar uma palavra, né? Ajuda, né? De fato, né? Se a pessoa está passando por qualquer tipo de dificuldade, né? Mas a gente também tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vai receber em troca, né? Porque às vezes acontece da gente ir do coração tão aberto, né? E às vezes a pessoa até te trata um pouco mal, entendeu? E não é nada com você, né? Pelo que eu entendi aqui, trazendo, né, para os dias de hoje. Não é nada com você, que às vezes aquela pessoa não estava pronta para receber aquilo, né? Às vezes o momento daquela pessoa não era para isso. Quem sabe daqui a um tempo, né, meses ou anos, não sei, ela vai lembrar daquilo que você falou, ela vai até entender, falar, nossa, eu fui até rude com fulano, né? Porque naquela época ele estava tentando me ajudar e tal, mas eu não compreendi na época. É a mesma coisa, assim, um exemplo bem, né, bem sucinto, assim, a pessoa que tem problema com álcool ou tem problema com drogas, ela não vai querer ajuda de primeiro momento. Ela vai querer continuar naquela situação que ela está, né? A maioria, né, quer essa situação. Mas aí você tenta, você puxa uma mãe, um pai, um companheiro, não sei, enfim, puxa aquela pessoa, não, vamos, e daqui a uns anos dela estar recuperada, né, ter passado por toda essa reabilitação, ela vai ver, caramba, olha, naquela época eu não queria ser ajudado, mas olha quanta coisa mudou, né? E hoje eu estou aqui e hoje eu compreendo o que as pessoas falavam. Então, é muito fácil a gente olhar para a situação de fora, né? E, não, vou te ajudar, que aquilo, mas a pessoa que está dentro daquela situação, a gente não sabe pelo que ela está passando, né? A gente não sabe qual o sentimento dela naquele momento. Então, às vezes, uma coisa que você está falando, que para você é muito clara, a pessoa não está te compreendendo, né? Então, e vice-versa, isso pode acontecer com a gente também, né? Quantas, né? E a gente se usa do orgulho e fala que o outro que está errado, né? Normalmente é assim, né? Então, quando me dá a entender que quando Jesus fala, cuidado para quem você joga essas pérolas, ou seja, para quem você passa esses ensinamentos, às vezes não está no momento da pessoa, e tudo bem, não tem problema, está tudo bem, né? Não tem problema. O momento que aquela pessoa vai chegar, com certeza, assim como o meu momento também vai chegar para alguma coisa ou do outro, né? Então, a gente tem que sempre se policiar em relação a isso, né? A gente pode auxiliar e deve, com certeza, mas se a pessoa não aceitar ou for rude, a gente tem que
ser humilde, né? Entender que a pessoa não estava no momento certo, né? E não ficar apontando, né? Ah, tá vendo? Eu quis ajudar e o fulano também não, né? Não quis me ouvir. Tomara que se dê mal, que isso, que aquilo. Não, tudo bem, eu tentei passar esse ensinamento, sendo ele da vida espiritual ou não, estou falando aqui de qualquer coisa, né? Tentei passar, dar essa ajuda. Se ele não quis receber, não tem problema. O importante é que a minha intenção foi boa. Se ele não quis receber naquele momento, é porque não estava naquele momento para receber aquilo. Então, depois que eu entendi, depois que eu li, né, o que o pastor falou em relação a isso, é tomar cuidado, né? Eu pensei nisso. E aí ele fala até que também, eu não vou ler, né, mas eu lembro mais ou menos que os grandes mártires e tal, né, que se sacrificaram se sacrificaram, né, pelo cristianismo, enfim, por tudo. O momento das pessoas, né, que os mataram, né, que levaram eles, né, a julgamento e tal, não era aquele momento para ouvir aquilo, né? Por isso que muitas pessoas sofreram tanto, né, foram mortas, tentando espalhar, né, essa palavra, né, né? Então, diz muito sobre isso também. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Posso fazer um comentário rapidinho? Sim. Então, o que a Lívia estava falando, assim, primeiro que eu concordo totalmente com o que ela estava falando, e é uma linha até que eu acabei aprendendo a duras penas, vamos dizer assim. Esse trechinho aí, não joguei pérolas aos porcos, ele era um trecho que eu ouvia sempre. Eu sou de família católica, né? E às vezes determinado assunto acontecia, ou alguma discussão e tal, e meu pai usava essa frase, né? Não oferecer pérolas aos porcos, ele sempre usava desse jeito. E aí depois você estudando um pouco mais o espiritismo, e até fazendo uma relação com os versículos anteriores, quando eu julgo, né, ou eu julgo para desacreditar, desmerecer aquela pessoa, né? E aí isso não é legal, que a gente já falaram aqui o tempo todo. Ou eu posso até tentar julgar para ajudar, para tentar melhorar. Nesse caso, é um julgamento válido desde que você vá contribuir com a evolução dessa pessoa. Só que aí entra esse versículo que foi lido agora. Pode ser que eu tente ajudar, mas o outro lado não está apto a receber aquela ajuda. Ou então, eu preciso saber como ajudar, porque pode ser que a forma como eu for falar pode não ser a melhor forma, ou a forma como eu acho que deva acontecer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente tem essa oportunidade do conhecimento que a gente tem aqui ao estudar a doutrina, não sair fazendo palestra para todo mundo. Palestra no sentido, não é palestra espírita não, tá? Mas quando alguém for falar sobre um determinado assunto, aí a gente tentar fazer uma palestra, né, e despejar a doutrina espírita. Então, assim, cada um tem o seu momento e tem a forma da gente tentar chegar. Então, esse versículozinho é algo do tipo, não adianta eu, por exemplo, falar de espiritismo na mais alta essência que esteja no meu domínio, é claro, né? Não que eu tenha grande conhecimento assim, para alguém que talvez nem tenha noção disso ou nem tenha percepção com relação a disso. Então, eu tenho que baixar a bola quando eu for fazer esse comentário também. Então, até quando for oferecer ajuda, tem que saber oferecer essa ajuda. Para a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Eu acho que essa medida aí, ela é tão importante quanto a medida do julgamento. Tá bom? É isso. Rapidinho, enquanto o Erivelton foi falando, eu lembrei de uma situação totalmente aleatória da minha vida, mas, enfim, rapidinho. Eu era adolescente, já tem um tempo, eu era adolescente, né? E a gente tinha passado um dia na praia. E no final do dia, a gente já estava, né, pegando as nossas coisinhas para botar no carro e ir embora. E eu vi um menininho, assim, 3, 4 anos, não lembro direito, jogando areia da praia
em cima de um cachorrinho de rua, assim, jogando, assim. Aí eu virei para ele, né? E falei, foi automático. Virei para ele e falei assim, neném, não faz isso não. Porque, primeiro, estava jogando areia no cachorrinho, poxa. E também porque eu fiquei com medo. Vai que o cachorro avança nele, né? Fica com raiva dele, né? Aí a mãe do menino viu, eu só virei para ele e falei, neném, não faz isso não. Virou para mim e falou assim, esse cachorro é seu? Eu falei, não. Ela falou, então, fulano, pode continuar jogando areia nele. Então, eu queria auxiliar, porque eu fiquei preocupada, tipo, meu Deus, e se esse cachorro não conhece, é de rua, tadinho, não tem vacina, não tem nada, avança no menino, né? E eu tô vendo a situação. E a mãe pensou que eu estivesse repreendendo o menino, de, não faz isso não. Mas eu estava tentando ajudar. Então, até na hora da ajuda, a gente pode se dar mal, entendeu? A gente tem que tomar cuidado até com isso. Então, foi o que o Erivelto falou, foi o que eu falei antes, né? Auxiliar. Se não der, não deu, tá tudo certo. Aí eu fiquei quieta no meu canto e fui embora, entendeu? Mas tentar ajudar os outros e se não der, não tá no momento daquela pessoa. Assim como também eu posso receber ajuda e não tá no meu momento, né? Então, era isso. Aconteceu também uma situação semelhante comigo, Lívia, disso que você falou. Era uma garrafa PET que um garotinho estava tentando jogar no ônibus, assim, ele abriu um pouquinho a janela e estava tentando jogar para fora da janela, uma garrafa PET vazia. Menino, não faz isso não. A mãe dele olhou bem para minha cara, assim, e ajudou o menino a jogar a garrafa PET para fora do ônibus pela janela. Eu fiquei assim, passada. Eu falei, desculpa aí. O Jean fez uma pergunta para todos nós, né? Emmanuel traz isso aqui no... Cadê o livro? Vinho de Luz. Ele faz uma pergunta assim: se é reprovável o desperdício de recursos materiais, o que não dizer da irresponsabilidade na aplicação das riquezas sagradas, né? Saber a hora certa, o momento exato de você levar algo a alguém, né? Porque, como vocês já trouxeram aqui, trazer para pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com aquele momento, não está doendo tanto ainda para ele começar a buscar. Então, isso é desperdício. Então, a gente tem que saber aonde investir alguma palavra, mas você pode levar de outra forma, né? Forma ética, correta, para a pessoa começar a plantar as sementezinhas ali e aprender. E esse versículo, o Emmanuel vem trazendo aqui que esse apelo, que ele buscava preservar os amigos, né? Os companheiros do futuro. Ou seja, nós aqui, né? Contra os perigos da imprevidência, né? A gente não achar que a gente aprendeu o evangelho, que a gente tem que ir em praça pública e gritar a todo mundo, converter todo mundo a espírita. Não, você tem que ser, não é bem, né? A função não é essa, né? A função do espiritismo é tornar um homem melhor, um homem de bem, e despertar a consciência de, o que eu estou fazendo aqui? Será que é isso mesmo? Só correr para trabalhar, morrer, acabou, nasci no berço. Então, a gente tem que aprender com isso, com esse versículo, né, que a gente aprendeu isso, né, sair do modo literal para extrair isso. E esse é o alerta quanto a essa previdência, que às vezes a gente toma nesse pulso, né? Não, eu estou no NEP, eu vou lá, botar o alto-falante lá na praça e vou cantar para todo mundo lá. Não tá nem para tu, cara. Não é assim, tá desperdiçando energia, né? Dentro da tua casa ali você pode levar uma palavra de qualquer outra forma, né? Hein, Léo? Eu também li esse do Vinha de Luz. Eu fiquei até assim, meu Deus, mas fiquei com um pouco de dificuldade para poder interpretar. Assim, porque vou ler um pedaço aqui. Porque um homem esteja bem trajado, revestido de autoridade temporária, que a pessoa está juiz, a pessoa está advogado, a pessoa, né? Ela na próxima reencarnação ela pode não ser, né? Então, não.
Porque um homem esteja bem trajado, revestido de autoridade temporária, não demonstra a habilitação dele para o banquete do Cristo. Não é porque ele porque ele é espírita, né? Que ele vai saber falar dos tesouros da dádiva da vida eterna, né? Aí, no final, ele fala assim, muitas vezes o que parece amor não passa de simples capricho. Às vezes você acha que você está com cuidado, de você estar falando aquilo, mas nesse texto fala assim, às vezes não passa de um simples capricho. Consequência dessa leviandade é que encontramos verdadeiras maltas de cães avançando em coisas santas. Quer dizer, o que eu entendi é que a gente não tem que falar, a gente tem que mostrar através do nosso exemplo, né? E não só falar como se a gente fosse mais importante e sabe mais das coisas, só porque a gente está fazendo evangelho todo dia às 18, só porque a gente está aqui no MEP estudando. Não, a gente tem que mostrar pelo nosso exemplo, não falando, né? Fala, Ju. Eu entendi isso. Como você falou, quer ver? Não é porque a gente fala, é como a gente fala também, né? Como que a gente vai transmitir a mensagem? Agora, você me falando que assim, menino, não faz isso. Você imagine como a mãe ficou. Você desautorizou, você colocou a mãe lá no chão, tipo, você não ensina. Eu sei, você não sabe. A mesma coisa a Lívia. De repente é a forma como faz, né? De repente é isso. É porque a gente, como, sei lá, a sua vivência, a sua experiência, você acha isso tão normal? Não, não faz, né? Mas olha só, parando para pensar, a mãe nunca ela ia gostar de ouvir isso, né? Do jeito, no caso, se meu filho está jogando coisas pela rua, eu tenho um tipo de educação que não vou receber, não vai ser bem-vindo essa informação para mim, né? E aí, do jeito que foi falado, Você está no mudo, Susana, mas eu acho que a Jussara caiu, né? Eu também. Eu pensei que eu estivesse E caiu até para travado. fazer um meme com essa foto. Agora eu vou dar um print. Dá para virar um meme. Eu acho que, eu não Gente, sei minha se a internet Lívia tá... também caiu, enfim, mas vamos que vamos. Não julgueis, não julgueis, hein? Sabe por que travou? Porque já deu 8h30. É isso mesmo. Será? Ela tinha um AlterJet lá, é isso? Caramba. Pô. Espiritualidade chamando essa orelha. Ó, horário, 8h30. Acabou. Boa. Mas acho que eu caí também. Você deu uma congelada também, Lívia. Mas a Jussara ficou muito engraçada a foto dela. A Suzana vai fazer meme aí, que eu já percebi. Ela já até deu um print. Gente, a internet hoje tá bem... Horrível. Da minha estava, a tua também tá, né? A da Ju agora... Entrei no 4G agora. Horrível. Tá desafiadora. Vou esperar a Ju voltar e a gente faz a prece final, né? O que vocês acham? A Márcia também acho que caiu. Pode ser. Vamos esperar elas. Pode ser o Ju, né? Dando problema. Não sei, né? Acho que é a internet. Não, minha internet está ruim desde tarde, não sei por quê. Parece a internet, não caiu todo mundo. Senão tinha caído todo mundo. Mas será que ela vai voltar? Senão eu teria caído também. Não está dando sinal de vida, né? Alguém está com o WhatsApp aí para ver se elas mandaram alguma mensagem? Deixa eu ver aqui. Mandaram não. Então vamos fazer a prece final. O que vocês acham?
Sim. Vocês que sabem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu já tinha falado, acho que a última fala ia ser da Jussara mesmo. A Márcia está entrando. Vou pedir para ela fazer a prece. Ou então o Erivaldo. Ué, tem que ajudar alguma coisa aí. Dê sua contribuição. Pode falar, Erivaldo, a prece final? Posso, claro. Então tá bom. Então vamos. Ela mandou uma mensagem lá. A gente está mandando mensagem no WhatsApp. Vamos fazer a prece aqui. Então vamos elevar nossos pensamentos, enfim, fechar nossos olhos, agradecer por mais esse momento que a gente reservou na semana, trazendo a luz aos nossos pensamentos, trazendo uma sintonia no bem, que possamos utilizar tudo isso que a gente, de alguma forma, discute, conversa aqui, em nosso proveito, em nosso crescimento, mas também em crescimento daqueles que estão à nossa volta. Que o Mestre Jesus abençoe nossos pensamentos, nossas atitudes, e que a gente consiga cada vez mais elevar essa sintonia. Obrigado por mais esse momento. Esteja conosco, hoje e sempre, assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Vamos tirar nossa foto. Antes que todo mundo caia, não pode cair. 1, 2, 3. Cadê a Priscila? Não apareceu na foto, não? Não. Tá bom. 1, 2, 3. Tô aqui. Sorrindo. Pronto, pode se mexer. Gente, um beijo. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Boa noite, Tchau, gente. fiquem com Deus. Até semana que Muito bom. vem.